Pessoal, vamos ao nosso giro pela política. Vou falar sobre Datafolha e Brasmarket, o sincericídio do Lula. O Lulaflix não pode, mas o Bolsoflix pode. Vamos entender o que são essas coisas. Nordeste vai derrotar Lula e muito mais coisa, né? Vamos começar com as pesquisas aqui. Dá para ver que o nosso agregador já botou o Datafolha aqui, já deu aquela guinada a favor do Lula do Datafolha. Oh, coisa linda! É uma coisa realmente formosa, né? Olha só a diferença aqui. Mas tem algumas coisas positivas. A Tebet voltou a subir aqui, segundo o agregador. Uma coisa positiva. Eu falei para vocês, ela subindo é interessante, porque ela tira voto principalmente do Lula, né? Então, embora o Datafolha aponte coisas ruins aqui para Bolsonaro, o que é absolutamente esperado, não faz tanta diferença assim, né? Uma coisa curiosa, o Data World está mostrando aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pesquisas dizendo que o Lula ganha, sendo que pelo menos 1, 2, 3 está em empate técnico, né? 3 em empate técnico, então na verdade de 8, 5 o Lula ganha, 3 em empate técnico e 1, 2, 3, 4, 5 também o Bolsonaro ganha. Ou seja, tem pesquisa para todos os lados, você pode escolher a pesquisa que você quiser, vai ter qualquer coisa aí, desde Lula no primeiro turno até Bolsonaro no primeiro turno. O IPEC está dando Lula no primeiro turno, o Brasmarket está dando Bolsonaro no primeiro turno. Olha que maravilha, não é mesmo? Então, a grande notícia de ontem foi o Datafolha, em tese, aumentou a distância entre Lula e Bolsonaro, Lula manteve os 45 e Bolsonaro caiu um pontinho, ele tinha 34 na última, caiu para 33, eles deram uma priorizada ali para entrevistar o pessoal mais no presídio tal, porque o pessoal do presídio tal já está votando no Bolsonaro, então vamos entrevistar o pessoal no outro presídio, aquele negócio padrão de Datafolha, né? Aliás, muito curioso também foi esse tweet aqui do Cavendish, mostrando os erros do Datafolha especificamente, né? A gente já falou sobre aquela diferença de pontos entre as pesquisas a um mês antes da eleição e na eleição, da média das pesquisas, né? Agora eles têm aqui, ó, do Datafolha especificamente, de quem ganhou a eleição, qual foi a diferença em cada caso. Aí você repara o seguinte, quem ganhou as últimas 4 eleições, 2002, 2006, 2010, 2014, é tudo da esquerda. Então você repara que quando é a esquerda, o Datafolha erra pouco realmente, o Datafolha não errou muita coisa no Lula e coisa e tal. Os números ali parecem estar corretos. Agora, errou muito no Bolsonaro. Aqui, olha só, 2018 como é que foi. Começou com 30 pontos de erro e coisa e tal. Bolsonaro, na última pesquisa, faltando um dia para a eleição, tinha 10 pontos percentuais a menos do que ele efetivamente teve na urna, né? Ou seja, o Datafolha tem problema, ele não enxerga eleitor do Bolsonaro, ele corre dos eleitores do Bolsonaro. Qual é o problema na metodologia deles, a gente não sabe. Mas que ele tem alguma coisa contra Bolsonaro, ele tem certamente. E é aquilo que eu estava falando, isso aqui mostra o resultado para quem ganhou a eleição. Em 2018 foi o Bolsonaro, nas outras vezes foi o PT, por isso que deu tão pertinho aqui. Mas, e o segundo lugar, né? Porque eles erraram muito quando, nessas eleições todas, para o segundo lugar. O PSDB, que na época era a oposição ao PT, sempre tinha muito mais voto no dia da eleição do que, de fato, as pesquisas indicavam, né? Então é curioso você ver como é que o erro do Bolsonaro aqui realmente é impressionante, olha só. Tem um erro enorme do Datafolha com o Bolsonaro. Bom, e além da pesquisa do Datafolha, que era algo que a gente já esperava, né? Os petistas já conseguiram dormir de ontem para hoje, olha que beleza. Saiu também a pesquisa da Brasmarket, que colocou o Bolsonaro 13 pontos à frente do Lula, né? Aí o pessoal esquerdista ficou desesperado. Não, como pode? Não pode, porque acerta da IPEC que bota o Lula no primeiro turno. Não pode prever Bolsonaro ganhando no primeiro turno e coisa e tal. Aí lembraram de um caso lá antigo que parece que a Brasmarket foi acusada de fraude e coisa e tal. Acusada, não comprovaram a fraude, tá? Foi acusada de fraude lá atrás e coisa e tal. E no final das contas não provaram nada, não se sabe se teve fraude ou não teve fraude. E é curioso como é que eles lembram do problema da Brasmarket, mas esquecem, né, do envolvimento da Vox Populi no mensalão, dos institutos de pesquisa a favor do PT no mensalão. É aquele negócio, o pessoal tem aquela visão seletiva dos problemas, né? Mas tudo bem, GGN, só quem assiste esse jornal aqui é o pessoal petista mesmo, deixa os petistas dormir, eu acho melhor eles ficarem achando que estão ganhando mesmo, mais tranquilo para eles, deixa eles acharem que tem chance nessa eleição, né?
Bom, algumas notícias aqui aleatórias. O Reinaldo Azevedo continua aqui tentando expor o Tarcísio em São Paulo, né? Lembra aquilo que eu falei no vídeo de ontem? Não tenha dúvida, o Douglas Garcia prejudicou o Tarcísio, foi ruim aquilo ali. Eu concordo, a Vera Magalhães fez um exagero, ela não foi atacada fisicamente, mas no final das contas, meu amigo, o que importa é isso, estão batendo nisso. Vai dar resultado na eleição? Não sei. Eu acho que não vai fazer diferença, mas isso deu discurso, deu voz para esse pessoal ficar falando. Tá o Reinaldo Azevedo aqui, que é PSDBista fanático, né? Vocês sabem, aquilo que eu falei para vocês. O PSDB vai perder São Paulo. E perdendo São Paulo vai acabar o PSDB, porque o que mantém o PSDB vivo é a arrecadação em São Paulo. São Paulo é um estado só, mas é o estado mais rico do Brasil. É um estado que movimenta 40% do PIB do Brasil. Sem sugar dinheiro de São Paulo, o PSDB não vai ter mais força nenhuma. E o Tarcísio deve ir para o segundo turno com o Haddad. O Haddad está tão preocupado que o Datafolha já deu empate técnico do Tarcísio com o Rodrigo Garcia. Né? Ou seja, por quê? Porque o PT está preocupado, porque sabe que se for Haddad e Tarcísio para o segundo turno, o Tarcísio leva de lavada. Né? E aqui o Reinaldo Azevedo querendo empurrar o Rodrigo Garcia, dizendo não, que fofura da extrema-direita, não sei o que lá, porque o Tarcísio pediu desculpas a Vera Magalhães e coisa e tal. Ele está chamando isso de fofura da extrema-direita, que não existe isso, não sei o que lá. Não tem bolsonarismo moderado, lorota desse cara, a gente sabe que é, mas ele está falando, e lá em São Paulo ainda tem muita gente que presta atenção nesse tipo de gente, né? Enfim, aí olha só o discurso que estão dando agora, ainda com o caso do Douglas Garcia atacando, entre aspas, né, a Vera Magalhães, né? Bolsonaro dá a senha para que homens ataquem mulheres, diz antropóloga. De novo, a gente sabe que é uma besteira isso daqui, mas repara, isso fica na mídia, isso vai ser repetido várias vezes. Vai prejudicar Bolsonaro isso? Vai. Eu acho que não vai prejudicar muito, porque todo mundo já enxerga essa tendência da mídia muito clara. Mas vai prejudicar Bolsonaro. É mais uma coisa que poderia ter sido evitada simplesmente se o cara não quisesse ganhar voto para ele mesmo, não quisesse fazer a festinha ali dele mesmo, né? E o pior é que é capaz de acabar eleito esse cara, porque agora que ele criou essa confusão toda, vai ter um monte de gente que vai votar nele e vai acabar elegendo o Mané. Tomara que o STF casse mesmo o Douglas Garcia. Merece, traíra. Bom, e a pesquisa mostra a eficácia do Bolsonaro ao desconstruir o Lula. Gente, isso aqui, o que o cara está reclamando aqui é que a população está voltando a falar de corrupção, está vendo Lula como corrupto. Gente, isso era a coisa mais óbvia do mundo. Eu falei isso há um ano atrás, é evidente. O povo brasileiro não gosta de corrupção. É muito fácil expor o Lula. O Lula tem um telhado de vidro enorme. É lógico que o Bolsonaro é eficaz em desconstruir o Lula. É evidente que qualquer um seria. É muito fácil desconstruir o Lula, né? E o Bolsonaro lançou ontem uma coisa de campanha. Eu não vou botar aqui para não gastar o tempo do vídeo, mas ele botou um vídeo de campanha ontem falando sobre isso, que o Lula não foi absolvido. Ele não é inocentado, não é inocente. Os processos foram mandados para outro tribunal, mas o Lula continua sendo culpado de tudo que aconteceu ali, né? Bom, e o Lula, para ajudar o Bolsonaro, ainda fez um sincericídio num discurso dele aqui, dizendo que não sabe criar emprego porque a tecnologia atrapalha e que a tecnologia vai ter não consegue gerar emprego, não tem emprego. É aquele negócio, é um erro que esse pessoal tem de achar que tecnologia tira emprego. Não, tecnologia muda emprego. A pessoa tem que estar preparada para mudar de emprego. Emprego nenhum está garantido hoje em dia. Você vai se formar, vai começar a trabalhar de uma forma, provavelmente antes da sua aposentadoria, você vai estar trabalhando de outra forma, em outro emprego, em outra área. A tecnologia faz isso, ela muda empregos, né? Mas você acha que o Lula vai falar isso? Lula, que é o cara que está com cabeça no sindicato, não, que revolta do proletariado, vamos fazer greve. Né? Os caras tá preso no século XIX, né? Bom, continua a briga dos lulistas contra o Ciro. Eles arrumaram alguns pedetistas históricos, alguns traíras dentro do PDT para fazer campanha para o Lula, para dizer que não vão votar no Ciro, vão votar no Lula e coisa e tal. O Ciro Gomes, por outro lado, já retornou que, olha só, o Lula não tem moral para encarar Bolsonaro. O Ciro está ficando puto com o Lula e com certeza isso vai acabar prejudicando o Lula no final das contas, né? Eu ainda vejo, acho que Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno? Pode.
mas eu ainda acho a possibilidade mais certa haver um segundo turno. E nesse segundo turno, certamente esses números todos aí que o Ciro está colocando, né, esse ódio do Ciro vai acabar ajudando o Bolsonaro e prejudicando o Lula. As pessoas que gostam do Ciro, que querem votar no Ciro, ficam chateadas com esse tipo de tiro no pé que o PT está fazendo, né? É capaz de dar efeito até no primeiro turno ainda. Aqui é mais uma lembrança de algo que a gente já falou aqui. Cuidado em quem você vai votar. Lembra que você está votando na legenda e na pessoa. Se você vota numa pessoa de uma legenda, você vai estar levando outros deputados daquela legenda também para a Câmara. É bom dar uma olhada que tipo de legenda que é, que tipo de gente que está naquela legenda, né? Então, toma cuidado ao votar para deputado, porque o partido importa. Né? Se você votar num deputado que é de um partido leal ao Bolsonaro, ótimo. Aquele deputado, mesmo que seja o deputado em si seja leal ao Bolsonaro, mas o partido não necessariamente, isso é um problema. Por quê? Porque você pode estar dando voto para um deputado que não vai ser leal ao Bolsonaro no final das contas. Você pode estar elegendo alguém que não vai estar num partido leal ao Bolsonaro. Então isso é uma preocupação que tem que ter. Aqui no Rio, inclusive, isso é um problema, né? Os melhores candidatos aqui no Rio não são do partido do Bolsonaro, são de outros partidos que juram que vão apoiar Bolsonaro, mas a gente fica com o pé atrás, né? Ninguém sabe quem criou o LulaFlix no final das contas, né? Mas estão dizendo que é a campanha de Bolsonaro que criou e está impulsionando o LulaFlix, um site com ataques a Lula. É esse site aqui, ó, lulaflix.com.br. Aí tem um monte de notícia aqui. É um sitezinho feito rapidamente em WordPress, com um monte de notícia sobre o Lula defendendo a legalização do aborto, a dívida milionária e coisa e tal. E o que o pessoal está reclamando aqui é que foi feito o registro do site com o CNPJ da campanha da reeleição do Bolsonaro. Uma coisa importante, quando você registra site no Brasil, você não precisa provar que você é a pessoa que está registrando o site, tá? Você bota o CPF ou o CNPJ e pronto. Pode ser que uma pessoa qualquer tenha registrado o site e daí registrou no nome da campanha do presidente, no CNPJ da campanha do presidente. Pode ter sido isso. A gente não sabe o que é, ou se isso daqui é da campanha mesmo. Eu acho que não é da campanha, porque está um site muito simplesinho aqui, muito primário, né, para ter sido feito pela campanha do Bolsonaro. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja, não. Que seja uma outra pessoa qualquer que quis fazer esse site e só usou o CNPJ da campanha do Bolsonaro aqui. E no final das contas não tem segredo nenhum, né? E tem um monte de notícia interessante aqui para falar contra o Lula, numa pegada similar a esse outro site aqui chamado bolsoflix.com, que foi feito pelos petistas e que tem um monte de vídeos contra Bolsonaro, né? Então aquele negócio, acho que não tem nada errado não, estão os dois aqui falando mal do outro lado, perfeitamente válido. Agora, o Lula quer tirar o site da campanha do Bolsonaro. O LulaFlix não pode não, o Bolsoflix pode, o Bolsoflix não tem problema. O LulaFlix não pode, já está o Lula reclamando lá no STF, TSE, sei lá o quê. Vai entrar com uma representação e eu não duvido nada que vão tirar o site do ar, né? É aquele negócio, não tem nada demais aqui, tá? Só notícia que todo mundo sabe aqui sobre o Lula, sobre a roubalheira do Lula, né? O TSE, vocês sabem, está claramente contra Bolsonaro, né? E ainda proibiu agora uma nova propaganda em que havia Michele Bolsonaro, mas ela não aparecia, ela apenas falava. Daí reclamaram também, não pode, ela só pode falar também, embora a lei fale que a pessoa só pode aparecer por 25 minutos, a lei diz isso. Não fala nada sobre voz, não fala nada sobre narração. E como é que o Bolsonaro resolveu o problema? Ele manteve a Michele Bolsonaro só 25 minutos aparecendo e o resto ele fez só com imagens e a voz dela falando. Aí eles não aceitaram também não. Embora não tenha lei nenhuma proibindo isso, eles não aceitaram porque, né, sei lá, né, ajuda Bolsonaro, então não pode ajudar Bolsonaro. A preocupação da CNN é um possível terceiro turno. O que seria esse terceiro turno? Seria, olha, repara como é que eles falam agora que já não é mais golpe, é terceiro turno. Por que eles estão falando isso? Porque eles já estão vendo que o Lula vai perder. O Lula vai perder e vai reclamar, vai entrar na justiça, vai dizer que, não, o 7 de setembro influenciou na eleição, que não, que o Bolsoflix, o LulaFlix influenciou a eleição, não, mas teve dinheiro de empresários de disparo em massa igual 2018, não, o YouTube privilegiou a Jovem Pan e não sei o que lá.
Ou seja, tá na cara o que vai acontecer. O Lula vai perder a eleição, e aí eles já estão prevendo que vai ter esse terceiro turno, né? O Lula, que sempre falou, não, democracia, cartinha de democracia, você se compromete a aceitar o resultado das urnas, ok? Aí o Lula não vai aceitar, não. É aquele negócio, esse pessoal é democracia só na cartinha. Meu amigo, se for de verdade, não, estão chorando até hoje, desde 2018, vão continuar chorando agora com a vitória do Bolsonaro esse ano, né? A dificuldade do Lula de conseguir trazer os evangélicos. Olha só, ele convocou um pastor que é favorável ao Lula, foi num ato com o Lula e acabou tendo que renunciar porque os outros pastores não aceitaram ele mais. Ele era líder da igreja, da Convenção Batista Carioca, e ele acabou renunciando a esse cargo porque os outros pastores não aceitaram. O Lula pode esquecer esse negócio de pessoal religioso, né? Uma outra curiosidade aqui é os doadores de campanha. Saiu esse quadro aqui com todos os doadores de campanha, e é curioso que eles apontam aqui os doadores de Bolsonaro, que é o pessoal produtor rural, olha só, doou aqui uma grande quantidade. E esquecem completamente de falar aqui, olha só, João Moreira Salles, do Itaú, Pedro Grandene, Walter Moreira Salles, do Itaú de novo, Alexandre Grandene, olha só o quanto que eles apoiaram para o Lula, aqui, ó, o rosinha, ou esse vermelho meio claro aqui, é o Lula, né? Então, impressionante realmente, como, olha só quanta coisa vermelha que tem aqui. Então, como tem muito mais apoio para o pessoal do PT, olha só, aqui fala que é apoio ao PT, tá? Não necessariamente ao Lula. Mas, de qualquer forma, dá para ver que o pessoal é esquerda mesmo, né? Cara, banco no Brasil, a elite brasileira, o topinho ali da classe brasileira, os donos de grandes empresas e coisa. Não estou falando dono de empresa, não. Dono de empresa é outra coisa. Tem um monte de empresa média, ou até grande, mas não enorme. Agora, os grandes empresários, aquele pessoal favorecido mesmo, esse pessoal é todo mundo lulista, cara. Socialismo é a nova aristocracia. Eles querem manter o controle sobre a população. Enfim, mostra mais uma vez claramente isso, o quanto bancos querem ajudar a esquerda, né? E curioso também que eles colocam aqui que o João Moreira Salles e o Walter Moreira Salles são do CBMM. Nada, são do Itaú, a gente sabe que eles são do Itaú, né? E com todo esse dinheiro, o PT vai ser despejado por falta de pagar aluguel, hein? Que coisa. Vou te falar um negócio. É uma roubalheira. Imagina a roubalheira que deve ter dentro do PT, né? Bom, essa aqui é engraçada, essa notícia, né? O fact-checking do Estadão, né? É falso que o carro com o corpo da Rainha Elizabeth tinha placa com as iniciais de número eleitoral de Bolsonaro. Alguém pegou o carro que estava transportando o corpo da Rainha Elizabeth e botou digitalmente JB22, né, para mostrar isso daqui. E aqui, ó. E o pior é que o cara, se você viu o tweet do cara, eles não mostram o tweet aqui. Se você vê o tweet do cara, o cara fala, olha só o que eu descobri, tá na cara que é brincadeira isso daqui, né? Mas aí fica o pessoal assim, olha só, não sei o que lá. Mas tem pessoas que acreditam, olha o desespero dos caras. Meu amigo, uma pessoa que acredita em meme, essa pessoa não vale nada, já tá com o cérebro derretido já, pô. Na esquerda deve ter gente que acredita em meme, não duvido nada. O Fiuza fez uma coluna muito interessante falando o quanto o 7 de setembro incomodou o STF, né? O quanto o pessoal percebeu o problema, porque Bolsonaro tem muito apoio. É aquilo que eu falei para vocês. O que impede o STF de impugnar a candidatura do Bolsonaro? É porque eles olham para esse negócio do 7 de setembro e veem, caramba, isso é um desastre. Se a gente fizer isso, vai ser uma revolução aqui no Brasil, vai ser uma tragédia. Não vai ajeitar nunca. O do Lula até tem aquele grupinho ali pequenininho, a gente manda a polícia meter porrada neles, acabou o problema. O bolsonarismo, olha só quanta gente que tinha no 7 de setembro, eles não conseguem fazer isso. Matou a possibilidade mais fácil que eles tinham de impugnar Bolsonaro, de tirar Bolsonaro dessa campanha. O pessoal ficou chateado realmente, né? Aí ele coloca aqui um trecho, né? Tentativa de fingir que o povo não existe é válida se você estiver firme no seu propósito de criar uma democracia particular. Mas no Brasil, pelo menos nesse momento, está provado que isso não vai funcionar. Melhor afirmar que não fica em casa é fascista. Enfim, muito legal a coluna do Fiuza, né? É isso aí mesmo. Bom, uma outra preocupação que o Lula tem é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Bolsonaro disparou aqui. O Bolsonaro disparou completamente no Rio de Janeiro. As pesquisas estão dando ele muito à frente e isso está preocupando muito o Lula na região, né? E daí, aqui, ó, mesmo na Quaest, que é aquela pesquisa que é amiguinha do Lula,
Bolsonaro chegou a 40 pontos e Lula caiu 3 pontos. É aquilo que eu falo para vocês, vai chegando a eleição, as pessoas começam a ver, muita gente não está preocupada com a eleição como você está, como eu estou, que já está acompanhando isso desde meses atrás, né? Muita gente não está nem aí para a eleição. Agora que começa a ver que a eleição está chegando, a eleição é daqui a 2 semanas, galera. Daqui a 2 semanas já é a eleição. Aí o pessoal começa a ver. Então, antes o pessoal até falava, não gosto do Bolsonaro, vou votar em Lula, coisa e tal. Mas aí vai chegando perto da eleição, eles começam a ver que não tem jeito. Vai ter que votar ou no corrupto ou no Bolsonaro, que eles não gostam porque viram falar mal na televisão. E aí, meu amigo, não tem jeito. O que tem contra Lula é muito pior, né? E o Lula planejou uma ofensiva, falou que não, que vai fazer para reduzir a vantagem no Rio, ele vai fazer mais comícios no Rio de Janeiro, e também promete um avanço, conter o avanço de Bolsonaro em Minas Gerais, que vai fazer um grande comício, ia fazer ontem isso, um grande comício em Montes Claros. Olha o comício do Lula em Montes Claros. A caravana para receber o Lula aqui. É Lula mesmo, o slogan do Lula passando ali, né? Mas aqui lógico, esse aqui era o iniciozinho da coisa, depois ficou maior um pouquinho, dá para ver aqui, ó, tinha algumas pessoas na praça lá em Montes Claros e coisa e tal, mas ó, eu não vou enganar não, hein? Não tava assim, digamos, lotada não, o pessoal tava esperando muita gente, botaram um monte de banheiro ali, ó, mas tava cheia a praça, que tinha bastante gente, mas não tava aquela coisa assim, lotada, né, lá em Montes Claros, né? Realmente eu vou te falar um negócio, Lula, tu tá com um problema. Se você espera reduzir a vantagem de Bolsonaro com esse comício fajuto seu, sinceramente você tá com um problema. E outro ponto que a gente já levantou aqui, o eleitor do Lula uma grande parte das pessoas que acham que não sabem se vão votar. O cara vota em Lula, mas quando você pergunta, mas você vai votar mesmo? Você vai no dia da eleição, vai votar? Aí a pessoa fala assim, não sei, talvez eu vá, talvez eu não vá. O Lula tem uma quantidade grande de gente nessa categoria que não sabe se vai votar no dia da eleição, né? E é aquilo que eu falo, porque realmente o cara que vota em Bolsonaro, ele vota convicto, então a maior parte vai votar certamente, né? Você vê a quantidade de gente que saiu de casa para ir na manifestação lá. O do Lula não é tão convicto assim. Tem muita gente ali que fala que vota no Lula, mas na verdade não quer nenhum dos dois, não quer nada ali. E aí esse cara, no dia da votação, pode falar, pô, tá um dia bonito, praião, vou pegar uma praia, quer saber? Não vou votar não. Então, no final das contas, esse tipo de problema afeta muito mais o Lula do que o Bolsonaro. Então, meu amigo, o Lula vai ter que usar a televisão para incentivar o voto, para incentivar as pessoas a irem votar. Isso não é uma coisa fácil de fazer, hein? E uma outra coisa impressionante que transpareceu aí nas últimas horas, nas últimas pesquisas, é justamente como o Nordeste é o que parece que vai ser mais surpreendente nessa eleição. Está dando indicações até de empate técnico entre Bolsonaro e Lula no Nordeste, em algumas pesquisas. Eu não sei, eu acho pouco provável o Bolsonaro ganhar no Nordeste. Mas veja, ele não precisa ganhar, basta ele ter um número de votos significativo, não perder de muito. O resto do país ele ganha com tranquilidade, não tem o que dizer, né? Ou seja, pode ser que no final das contas, quem vai dar realmente a vitória para Bolsonaro vai acabar sendo o Nordeste, vocês vão ver. O resto do país, o Bolsonaro vai ter a mesma votação que teve nas últimas eleições e talvez um pouco menos. No Nordeste vai ter mais, não vai ultrapassar o Lula, não vai ultrapassar o PT, mas como vai ter mais votos lá, vai acabar levando por conta disso. Escreve o que eu estou dizendo.